Olá, estudantes! Como vocês estão? Eu sou a professora Nayara e essa é a nossa aula da disciplina de Geografia, voltada para o primeiro ciclo da EJA. Durante a nossa aula, falaremos sobre paisagens rurais e urbanas localizadas no Espírito Santo. Afinal, esse é o nosso estado, não é mesmo? Aliás, para a gente começar a pensar aqui, você já sabe o que é uma paisagem? Vá pensando aí para a gente falar disso já já. Enquanto você pensa, eu vou passando algumas informações importantes, ok? Aproveite e já marque logo a sua presença em nossa aula, apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Não vai esquecer. Aos professores e professoras que nos acompanham nessa aula, ela é voltada para o primeiro ciclo da EJA, como já dito anteriormente. O eixo temático a ser desenvolvido é Mundo do Trabalho. E o nosso objetivo de aprendizagem aqui será reconhecer e valorizar seu próprio saber sobre o meio natural e social, interessando-se por enriquecê-lo e compartilhá-lo. Informações passadas, vamos voltar à nossa conversa de antes? Certo. Eu havia perguntado a vocês o que é uma paisagem, lembram? E aí? Então, o que será que é uma paisagem? Vocês sabem? Paisagem é um espaço que pode ser admirado por um certo tempo, ou ainda, tudo aquilo que podemos sentir ao contemplar um determinado espaço, falando de uma forma mais simples para a gente entender melhor. As paisagens podem ser naturais ou construídas pelo homem. Vamos experimentar perceber a paisagem? Claro que a gente não está junto pessoalmente, mas dá para ter uma noção ao menos, ok? Certo. Eu vou passar um vídeo para vocês prestarem atenção nas sensações despertadas. Vamos prestar atenção também nos sentidos que iremos utilizar. A propósito, antes de vermos o vídeo, vamos relembrar os sentidos do corpo humano? Eles são 5. Temos o sentido do tato, que ocorre através do toque, do contato. Assim é possível sentirmos as texturas, percebermos também as temperaturas, por exemplo. O sentido do paladar nos permite sentir os sabores e gostos, como doce, amargo, salgado, azedo. Qual que é o seu sabor preferido? Bom, o meu é doce, com certeza. Já com o sentido da audição, é possível ouvir sons e também ouvir os ruídos. Com o sentido do olfato, nós podemos sentir os cheiros e também os odores. Temos também a visão, que é o sentido que nos possibilita enxergar. E aí, conseguiu analisar? Qual seria a resposta no seu caso? Vamos então assistir ao vídeo e prestar atenção nos sentidos despertados, ok? Vou te dar um tempinho para você acompanhar o vídeo então. Então, pessoal, o que foi possível perceber e sentir? O vídeo mostra uma praia, certo? Quem dera se a gente pudesse contemplar essa paisagem pessoalmente agora, né? Mas vamos aproveitar aqui o vídeo e refletir a partir dele. Através do vídeo, é possível perceber o mar e o seu movimento de ir e vir com as ondas, a areia, as marcas deixadas nela, a vegetação e as pedras lá ao fundo. É possível também perceber o som do barulho do mar. Isso só através do vídeo. Mas vamos imaginar que nós estivéssemos mesmo nessa praia. O que mais seria possível percebermos? Nós poderíamos sentir a textura da areia através do toque, perceber a temperatura da água, caso estivéssemos a tocando, né? Poderíamos também sentir o cheiro da maresia ou até mesmo o sabor salgado que tem a água do mar. Claro que tudo isso iria depender de que local estaríamos contemplando a paisagem, se dentro ou fora do mar, mais perto ou afastados, enfim. A questão que é importante a gente entender é que paisagem diz respeito a mais do que ver um belo lugar e contemplá-lo. Isso também faz parte, é claro. Mas para além disso, o que sentimos compõe também a paisagem. Deu para entender? Vamos além agora. Pensar em paisagem rural e urbana. Você sabe a diferença?
A paisagem rural é aquela em que encontramos mais vegetação, áreas verdes, árvores, animais, recursos naturais e uma concentração menor de pessoas ou construções também. Temos as imagens para exemplificar melhor. Como vocês podem ver, nelas encontramos justamente o que eu disse anteriormente: vegetação, áreas verdes, animais, menor concentração de construções, enfim. Agora, nós temos aqui exemplos de paisagens urbanas, que seriam aquelas em que existem mais construções, maior número de pessoas, maior concentração de meios de transporte e também o trânsito. É justamente isso que as imagens demonstram, as chamadas cidades, onde encontramos esses espaços urbanos e, consequentemente, as paisagens urbanas também, certo? Só para lembrar, aqui estamos vendo apenas as fotos, então não temos as percepções possíveis através dos outros sentidos que não sejam a visão, ok? Aqui, na paisagem rural, poderíamos estar ouvindo sons de animais, sentir a grama, os cheiros presentes. Assim como, na paisagem urbana, nós poderíamos ouvir o barulho dos veículos, dos meios de transporte, perceber também as texturas nas construções, os odores, enfim. Agora que já aprendemos ou relembramos os conceitos de paisagem, paisagem rural e paisagem urbana, vamos pensá-los no contexto do nosso próprio estado, o Espírito Santo. Vamos analisar essa imagem aqui na tela? Ela retrata um espaço de um município aqui do Espírito Santo. No caso, é o município de Baixo Guandu. Analisando essa paisagem, podemos observar o quê? Bom, há alguns montes, bastante vegetação, espaços verdes. Podemos concluir que a paisagem observada é o quê? Ela é urbana ou ela é rural? Bom, baseados nesses elementos que nós vimos, nós podemos concluir que essa é uma paisagem rural, certo? Então, vamos ver mais uma paisagem? Ok. Observem aí na imagem que aparece para vocês. O que conseguem identificar? Quais elementos nós podemos encontrar? Nós temos água, muitas pedras, árvores de diversos tipos e uma queda d'água pertencente a uma cachoeira. Essa é uma imagem da Cachoeira de Santa Luzia, localizada no município de Afonso Cláudio, também no Espírito Santo. Podemos concluir, então, que a foto nos remete a uma paisagem urbana ou uma paisagem rural, pessoal? Nos remete a uma paisagem rural, né? Baseado nos elementos, nós podemos concluir que é uma paisagem rural. Voltando, então, agora temos mais uma imagem para analisarmos. Já vamos pensando juntos o que há nela, né? Certo? Nós podemos ver o mar, alguns barcos. Lá mais ao fundo é possível percebermos várias construções, como prédios, que não são poucos a propósito. Esses elementos que observamos são geralmente encontrados em paisagens rurais ou em paisagens urbanas. Se eu falar para vocês que essa foto foi tirada na cidade de Vitória, que é a capital do Espírito Santo, fica mais fácil concluir a resposta ainda, né? Então, quem analisou e definiu essa paisagem como uma paisagem urbana está correto. Há inúmeros prédios construídos, elementos que nos permitem entender que se trata de uma cidade, por isso, uma paisagem urbana. Aliás, uma linda paisagem, assim como a anterior. O nosso estado tem lugares incríveis e belíssimos. Já que estamos falando sobre o mundo do trabalho, vamos pensar em uma profissão que tem tudo a ver com paisagens? Todas essas fotos lindas que pudemos observar até agora foram tiradas por profissionais que precisam ter olhares sensíveis e perspicazes, os fotógrafos. Costumamos tirar fotos amadoras para registrar alguns momentos especiais, mas esses profissionais têm conhecimento sobre o melhor ângulo, sobre a melhor iluminação, fora também os seus instrumentos, equipamentos especiais que contribuem para o seu trabalho também. É importante darmos valor a todas as profissões, pois cada uma tem o seu papel, o seu lugar. Os fotógrafos nos prestigiam com registros de momentos importantes, acontecimentos históricos, situações únicas. Hoje mesmo, conhecemos mais sobre alguns lugares do Espírito Santo através de fotografias que foram tiradas e disponibilizadas na internet. Podemos conhecer lugares distantes sobre os quais nem imaginamos antes como são. Você gosta de fotografias? Tem alguma noção sobre?
Existem cursos que possibilitam a formação para a carreira de fotógrafo profissional e é uma possibilidade para quem tem interesse. Existem fotógrafos que tiram fotos de lugares e paisagens naturais que podemos associar às paisagens rurais. E existem também aqueles que tiram fotos de eventos, cidades e podemos ver o seu trabalho associado às paisagens urbanas. Aqui são só exemplos. Seja como for, o trabalho é relevante e deve ser considerado uma arte. Vamos ver mais sobre paisagens através dos olhares destes profissionais? Vamos ver duas paisagens distintas agora. Continuando a nossa análise aqui, nós temos duas imagens diferentes que representam duas paisagens. Essas duas paisagens estão localizadas no mesmo município, ou seja, em Cariacica. Agora percebam que curioso, mesmo com ambientes tão distintos, com paisagens tão diferentes, elas se encontram na mesma cidade, né? Então, a sua primeira tarefa será definir, identificar qual dessas imagens representa uma paisagem rural e qual representa uma paisagem urbana. Eu vou te dar um tempinho para você pensar e analisar, ok? E aí, pessoal? Qual a resposta certa? Observem que temos ali os números para definirmos quais são as imagens. A imagem número 1 está representando uma paisagem. E aí, qual seria essa paisagem número 1? Paisagem urbana, muito bem. Então, se essa é a paisagem urbana, não é mesmo? A imagem número 2, que está bem ali representada, é uma paisagem, então, rural, excelente. Meu interesse em trazer essas duas imagens aqui foi principalmente demonstrar que mesmo em locais relativamente próximos, no mesmo município, é possível haver diferenças e encontrarmos paisagens de ambos, dos dois tipos, entenderam? Isso não é só em Cariacica, é claro. Há em vários de nossos municípios. Usamos Cariacica aqui para ilustrar e demonstrar, certo? E vejam que bacana termos essas possibilidades e lugares tão belos próximo aqui no nosso estado. A gente aprende e relaciona essa aprendizagem ao nosso cotidiano, aos nossos municípios. É importante valorizarmos as nossas belezas e aprendermos os conteúdos de acordo com aquilo que vivemos também. Esse é o nosso interesse aqui com vocês, né? Então, próxima questão para a gente refletir. Observem as duas imagens. Na primeira, temos uma paisagem rural e na segunda, temos uma paisagem urbana. Analise as duas fotos e veja qual se assemelha, ou seja, qual se parece mais com o lugar em que você mora. Bom, não será idêntico, claro, né? Mas dá para considerar qual delas tem mais a ver, tem mais elementos em comum com o seu bairro, ok? Vou te dar um tempinho para isso. Então, essa resposta eu deixo aí com vocês. Só para a gente pensar juntos, se você mora em um local onde há mais partes cobertas por vegetação, com maior presença de animais, com muitas árvores e recursos naturais, então se assemelha, né, se parece com a paisagem rural. Já no outro caso, se onde você mora há mais construções, tráfego mais intenso de veículos ou meios de transportes, por exemplo, aí você pode relacionar a ideia de paisagem urbana, ok? No meu caso, seria uma paisagem urbana, pois onde moro há prédios, comércio, escolas e tráfego de veículos constantemente também. Fica aí de acordo com cada um. Como eu disse, essa é uma resposta pessoal. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje está chegando ao fim. Lembro novamente a quem não assinou a lista para apontar a câmera do celular para o QR Code da tela e assim registrar a sua presença, ok? Na aula de hoje, tivemos a oportunidade de trabalhar o conceito de paisagem, ou seja, o que é uma paisagem nessa perspectiva da disciplina de Geografia. Também aprofundamos um pouco esse conceito diferenciando o que é uma paisagem rural e o que é uma paisagem urbana. Por fim, conseguimos relacionar esses conceitos à nossa realidade, ligando-os às paisagens do Espírito Santo, contextualizando a nossa aprendizagem. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e aprendido tanto quanto eu.
Espero vocês em uma próxima aula, certo? Se cuidem e não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, tchau!